O pastor beijou a sua filha E ele mesmo que contou durante um culto, uma palestra, para 1000 obreiros. E isso não pode, gente. Eu vou colocar o vídeo aqui para vocês, ele mesmo contando. Depois vou colocar a filha dele falando sobre o assunto. E depois eu vou colocar o vídeo, ele falando depois sobre o que as pessoas estão dizendo. São 3 vídeos, mas de antemão eu já deixo aqui minha opinião. Mas eu sou o pai, mas não pode, não pega bem. Mesmo que você não tenha aquela malícia, a má intenção, tá? Pensamentos, você sabe, né? A nossa sociedade, a nossa cultura brasileira e as demais culturas do mundo inteiro, não existe esse costume. Isso aqui é para namorado com namorada, que não é nem para beijinho assim tá, namorado, se você for olhar à luz da palavra de Deus, né? Só para o esposo e para a esposa. Mas enfim, isso é um hábito comum de quem namora, quem está noivo, do casal, do marido e da esposa. Mas o pai, principalmente pastor, na filha, não soa bem, não soou bem, não pegou bem, não pega bem. Não sei por quê. Vou fazer o seguinte, vou colocar os vídeos, depois eu volto para estender aqui um pouquinho a minha opinião. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú. Se você gostar do meu conteúdo, por favor, curta, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Você ativando todas as vezes que eu postar conteúdo novo, você vai ser informado. Vamos ao primeiro vídeo, o pastor dizendo, o pastor, depois eu digo o nome dele, vamos lá. Com Deus, muitos anos atrás, falei: Deus, eu quero ser pai de um menino e de uma menina, que eu não quero ninguém me parando em final de culto falando assim: você não sabe como é que é uma menina. Eu sei como é que é uma menina. Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim: nossa, que mulherão, ai, se eu te pego. Aí ela ficava assim: credo, pai, você já é da mamãe. Aí dava beijo nela. Um dia ela distraiu, o senhor deu um beijo na boca dela. Ela falou assim: que isso, pai? Eu falei assim: porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim: você é o segundo, eu já beijei. Antes de colocar o vídeo aqui da filha do pastor falando sobre esse assunto, inclusive ela manda compartilhar o vídeo, certo? Quero dizer uma coisa, esse aí é o pastor Lucinho Barreto. Ele é pastor da Igreja Batista da Alagoinha, ou de Alagoinha, como chama, da Alagoinha, né? Até então, o que se sabe que ele é um homem de Deus, um bom obreiro, um bom pastor, um excelente esposo e um ótimo pai. É esse o perfil do pastor Lucinho, certo? Só que com essa declaração dele, as pessoas começaram a comentar e uma divisão assim de opinião. Não é nem tanta divisão de opinião, porque tá todo mundo indo para um lado só, opinando de um lado só, dizendo assim: não pode, não é legal. Quase todo mundo está dizendo isso. Isso não é legal, um pai não deve fazer isso com a filha. Isso não cabe bem, a sociedade... Mesmo que não haja aquele sentimento que vocês sabem, né? De muitos pais para com os filhos, porque infelizmente tem aquele sentimento que ultrapassa os limites daquele sentimento de amor de pai para com filho, entendeu? Isso aí pode alimentar, isso não pode ser levado para o ensino. Os pastores não podem, de forma alguma, ensinar isso nas suas igrejas. Não pode, de forma alguma. De forma alguma. Isso aí, gente, isso aí não é certo. Viu? Não trate você pai, não trate a sua filha assim não. Olhe, os profissionais, os pedagogos, os psicólogos, os doutores não aconselham a fazer isso, viu? Não aconselham. Os próprios pastores não aconselham a fazer o que o pastor Lucinho Barreto fez. Não é aconselhável de forma alguma. Não façam isso. Viu, gente? Por mais que ele fez sem nenhuma maldade, não, porque não é legal de jeito nenhum, não pode ser usado como exemplo de jeito nenhum. Vamos ouvir o vídeo da filha do pastor
Depois ele dá uma resposta sobre esse vídeo. Vamos lá. Boa tarde, tô passando aqui, gente, para me pronunciar sobre algo que viralizou um vídeo do meu pai e do meu irmão. Eles estavam pregando para 1000 homens numa conferência de homens e viralizou um trecho da pregação em que as pessoas cortaram e fizeram simplesmente loucuras com o trecho. Meu pai estava pregando para homens junto com Davi, meu irmão, e ele diz a seguinte coisa. Ele fala: homens, a filha de vocês, com 12, 13 anos, querem namorar porque elas não têm uma figura paterna para cuidar delas, para elogiar, não tem uma boa figura paterna. E aí ele conta que ele sempre me elogiava, que ele sempre cuidava de mim, me abraçava, eu abraçava ele, eu podia confidenciar as minhas coisas, os meus namoradinhos a ele, tudo isso. Eu poderia falar pra ele, eu tinha espaço, eu tinha liberdade com ele. E nisso, pegaram pra falar que meu pai abusava de mim, que ele beijou a língua e todas essas coisas. Então eu tô passando aqui só pra falar pra vocês que é mentira, tá? Meu pai nunca me beijou de língua, meu pai nunca fez nada comigo, absolutamente nada. Na verdade, ele sempre me deu um bom exemplo de uma figura paterna maravilhosa, porque eu sempre podia contar pra ele as minhas decepções amorosas, tudo que eu vivia, e ele sempre me ajudou, sempre me colocou lá em cima. Você quer saber de uma coisa? O pastor Lucinho pode usar 1001 argumentos convincentes, porém, nenhum deles justifica isso. Não temos o costume de fazer isso. Você pode dar um cheirinho aqui, ó, no rosto da sua filha, aqui, ó, na testinha, no cabelo, beijar a mão dela, tá entendendo? Pode dar um abraço na sua filha, normal. Agora aqui, essa região aqui, ó, isso aqui não temos o costume. Mesmo a filha explicando, olha, ele fez sem maldade, não foi nada disso, tal. E eu acredito. Estão falando que questão de língua, tal. Não. Isso aí o professor fica aumentando, né? Ele não disse isso, negócio de língua, não. Disse que foi aqui, mas não disse que língua, tal. Entendeu? Então ela está narrando aí para vocês como realmente foi, né? E eu acredito que não teve aquela maldade. Ele é o pai, ama a sua filha, a filha ama o pai. A menina mesmo tá dizendo, não teve nada disso. Assim, houve isso, mas não dessa forma que muitos estão pensando, né? E outra forma, a linguajar dele dizia assim, aquela música do Michel Teló, né? Ai, se eu te pego, né? Disse isso, não se usa essas palavras de jeito nenhum. Um pai para com a filha, não. E um pastor, ainda mais, gente. Aí o povo estão criticando, dizendo assim, olha aí como são as coisas, é o fim dos tempos. É por essas coisas. Gente, os pastores não são assim, não. Não é todo mundo que tem esse pensamento, que faz isso com suas filhas. Não, gente. É ele que fez isso aí. E a gente não concorda, não. Não concorda, não, gente. Tá entendendo? Só que ele gravou um vídeo dentro do avião sobre esse assunto, tá bom? Eu quero colocar também aqui o vídeo do pastor, inclusive ele tá tipo assim se desculpando, certo? E se ele fez, quem somos nós para não perdoar? Ele disse assim, vai em paz, que nem Jesus disse, vai em paz e não peques mais. Não foi com outras intenções, mas não faça mais, porque é perigoso demais. Tá entendendo? Agora aquele negócio vai ficar a mancha para sempre. Fica... aquele pastor. Vamos ouvir o pastor agora, depois eu volto para encerrar, tá bom? Recentemente, onde eu estava pregando para homens e eu fiz um comentário a respeito da minha filha. Aquele vídeo, haviam 1000 homens, era uma reunião de homens, e eu estava falando para eles da necessidade de levantar a autoestima dos filhos, que hoje têm sido muito atacados nessa área. E eu fiz um comentário brincalhão. Quem me conhece, meu estilo de pregação, sabe como é que eu sou. Eu brinco, eu faço uma pregação sempre leve, alegre, mas agora estão pegando e tirando do contexto.
E o que eu quis dizer ali é que eu dei um beijo inocente, um beijo puro na minha filha, com o intuito de levantar a autoestima dela. E não foi nada além disso. Eu odeio tudo que tem a ver com pedofilia infantil. Acho que criança não namora. E eu estou aqui gravando esse vídeo dentro de um avião. Eu passei o último dia pregando, mas eu entrei aqui no avião, no banheiro do avião, para gravar esse vídeo, para dizer para você que, se você ficou entristecido com o que eu falei, eu te peço perdão, mas estão tirando do contexto o que eu falei ali. E a única coisa que eu quis dizer é que nós pais temos que amar e cuidar, e beijar e abraçar nossos filhos e dizer o quanto eles são maravilhosos. E o resultado deu certo. Minha filha se tornou uma mulher maravilhosa, me deu um netinho lindo. Então eu queria pedir a você que você orasse por mim. A gente que fala muito, muitas vezes está exposto a falar alguma coisa que choca, que é errada, ainda mais eu, que brinco tanto, que transmito o evangelho de uma forma muito alegre. Mas eu queria que você soubesse desse meu posicionamento, acalmasse seu coração, abençoasse minha vida e a minha casa, porque nós estamos em paz. Deus te abençoe muito. Eu me chamo Sátrio Araújo. E eu quero dizer para o senhor que o senhor é um homem muito mais inteligente do que eu, com muito mais sabedoria do que a minha, entendeu? Muito mais vivência, experiência, enfim. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, um conselho. Nunca mais diga essas palavras. Nunca mais se dirija com essas palavras. Nunca mais use essas palavras para se dirigir à sua filha. Entendeu? E nunca mais diga isso que, sabe? Nunca mais faça isso, Porque não, o senhor está vendo. O Brasil não gostou. Não gostou, pastor. Não ficou legal. Mas eu não posso lhe condenar, lhe crucificar. Mas o assunto veio a público, foi o senhor mesmo que disse. Então, o meu conselho é para o senhor seguir a sua vida, sabe? Aprenda com os erros, porque aí foi, na minha concepção e na concepção da maioria dos brasileiros, foi um erro que o senhor cometeu. Tá? Porque não se deve fazer isso de jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso aqui do pai e dizer assim, ai, seu mulherão, viu? Ai, seu tipo. O senhor disse talvez com a sua inocência, né? Mas todo mundo está interpretando, ou quase todo mundo, não é todo mundo, mas a maioria das pessoas entendem de uma forma bem pejorativa. Por isso que o negócio tá fervendo, o negócio tá explodindo, é todo mundo falando por isso, sabe? Minha gente, se gostar do meu conteúdo, curta, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação. Deus abençoe o pastor Lucinho, a sua filha, a sua família. Ele é um homem de Deus, eu não vou negar que não. Ele é um homem de Deus, né? Mas aconteceu isso com o pastor Lucinho, que nenhum de vocês deve copiar isso não. Não faz bem, não é legal, tá bom?